Existem brasileiros no Japão que não conseguem explicar o que sentem. A vida continua, mas internamente existe uma sensação de desenraizamento. O sofrimento do imigrante nem sempre aparece como uma tristeza. Muitas vezes aparece como cansaço constante, vazio, anestesia emocional, sensação de não pertencer ou dificuldade de reconhecer a si mesmo. A psicanálise contemporânea entende que o ser humano não existe isoladamente. Nós nos constituímos no olhar do outro, na linguagem, na memória compartilhada e no pertencimento. O psicanalista Gilberto Safra utiliza o conceito de Sobornost para falar dessa necessidade humana fundamental, a necessidade de existir em comunhão, em comunidade. Ele tirou da tradição filosófica russa essa perspectiva de Sobornost, essa questão da necessidade do outro, que nós não existimos sem uma história, alguém que nos espera, que nos apresenta o mundo e que tem toda uma geração diante de cada pessoa, tem uma história ali da família, do país, das tradições da comunidade. É isso que significa Sobornost, que é a ideia de que o ser humano só existe plenamente através do pertencimento, da comunhão, das tradições, do reconhecimento no mundo humano. Talvez por isso muitos imigrantes sofram não apenas pela distância geográfica, mas pela sensação profunda de desenraizamento e não pertencimento. Não é só a questão da adaptação. Muita gente conseguiu se adaptar, mas ainda sente um vazio, que é sobreviver em um país não é a mesma coisa que sentir que pode existir nele, que pertence a ele. Quem vive essa travessia da imigração pode se sentir assim em algum momento. Essa necessidade de existir em comunhão é também uma necessidade de ter um lugar simbólico no mundo. Imigrar não significa apenas mudar de território, mudar de país. Significa muitas vezes perder o idioma afetivo, os códigos espontâneos de convivência, aquelas coisas que só brasileiro entende, as referências culturais do cotidiano e os espaços onde a própria identidade era confirmada. Por isso que a gente percebe que também acontece um processo de luto, porque você também teve perdas quando imigrou. Não são só aquisições, não são só conquistas, só coisas boas, também existem as perdas. E muita gente não entende o que significa esse luto da imigração. Tem a ver com essas perdas subjetivas. Por isso, alguns imigrantes começam a viver uma experiência de fragmentação subjetiva, que não encontram palavras certas para traduzir aquilo que sentem e funcionam bem socialmente, estão adaptados, mas já não sabem onde repousa a sua própria existência. No Brasil, eram os que foram embora. No Japão, continuam sendo os estrangeiros, e aos poucos surge uma experiência psíquica difícil de nomear. Não se sentir inteiramente pertencente a lugar algum. Quando a pessoa está no Brasil, se sente inadequado. Parece que eu me sinto mais japonês, não consigo. Algumas questões começam a bater de frente. E quando está no Japão, se sente super brasileiro, não se sente pertencente ao Japão. E isso produz um sofrimento profundo, porque o ser humano precisa de reconhecimento simbólico. Precisamos sentir que nossa história continua existindo, nossa presença possui valor e nossa vida encontra testemunho no outro. Sem isso, muitos começam a viver apenas no modo de sobrevivência. Trabalho, responsabilidades, desempenho, resistência, adaptação, mas com pouco espaço para existir emocionalmente. É como se essa parte emocional fosse sufocada, apagada, silenciada. Por isso que eu gosto de pensar na importância da comunidade brasileira e tudo que ela constrói aqui no Japão. Porque não é só um restaurante, uma feira de artesanato ou um supermercado, por exemplo. É pertencimento, é valor simbólico. Esses dias mesmo, a gente teve o Dia das Mães.
E foi super bacana você ver aquela movimentação das pessoas indo buscar presente para a mãe, nas lojas e lugares brasileiros também. Então, quer dizer, eu vou levar, né, para quem tem a mãe aqui no Japão, eu vou levar, né, um presente para minha mãe e algo que eu sei que ela gosta. Ela usou esse perfume a vida inteira, né? Então, é assim, você vai em busca dos seus símbolos, né, daquilo que tem uma carga afetiva, que faz parte da história. Às vezes a gente pode se perceber assim, puxa, eu me descobri mais brasileiro depois que eu fui embora, né? Agora eu sinto que eu sou super Brasil porque eu fui embora. Outras pessoas podem sentir, puxa, me tornei super funcional, adaptado, mas eu sinto que eu tô distante de mim mesmo. Às vezes não sei mais quem eu era antes, já tem tanto tempo que eu tô aqui, acho que eu perdi um pouco a minha identidade, né? Parece que fica algo no ar, flutuante, parece que eu tô vivendo no automático. Por isso que pequenos encontros têm tanta potência emocional, né? Aqueles encontros, inclusive as feiras que tem às vezes de imigração do povo latino, e acho super bacana porque tem várias barraquinhas assim de vários países, mas sempre tem do Brasil, do Peru, tem do Chile, enfim, de vários lugares, Bolívia, Paraguai, Vietnã, e você vê que as pessoas vão em busca disso, né? Daquilo que faz parte da história delas. Então, por isso, esses pequenos encontros têm tanta potência emocional, porque falar português sem esforço, ser compreendido, sem precisar explicar tudo, reencontrar gestos familiares ou simplesmente sentir humanidade no vínculo, né? Aquela coisa de, me conhece só pelo olhar, a pessoa sabe se eu gostei disso ou não, se eu tô com raiva ou não. É uma interpretação que você consegue ler o outro um pouco melhor. E não se trata apenas de adaptação cultural, trata-se da necessidade humana de habitar um mundo onde a existência tenha a continuidade simbólica. Talvez uma das maiores tarefas emocionais da imigração seja essa: reconstruir pertencimento sem perder a própria interioridade e singularidade, né? Você vai reconstruir esse pertencimento, porque todo ser humano precisa de um lugar onde possa sentir, poxa, minha voz e o meu rosto, né, minha existência existe aqui. Claro que essa questão da comunidade envolve, né, muitas camadas, mas a princípio, esse resgate, essa manutenção de si, essa parte simbólica é super importante. Tanto é que você sente um certo conforto e é muito mais fácil viver aqui, pelo menos na região que nós estamos, por exemplo, aqui, né, Guma, Saitama, tem também o pessoal lá em Aichi, em Shizuoka, tem muitos lugares que você encontra o Brasil, né, supermercados, você tem lojas, né, aqui tem a Daisuki dentro do Takara, por exemplo, você encontra artesanatos, coisas que você conhece, coisas que você gosta, coisas que são familiares. Então você tem essa necessidade de encontrar aquilo que faz parte da sua história. Imagina se não existisse nada disso no Japão. Nenhum restaurante brasileiro, nem um supermercado brasileiro, nem uma loja, nada, nada, nada que tivesse ali uma gota da sua história, né? Ia ser um vazio muito maior, ia ser muito mais difícil nessa questão da adaptação. Tanto é que muita gente que veio para cá há muitos anos, né, dizem que tinha só um caminhão que passava, né? Às vezes uma vez por mês a pessoa tinha acesso a novelas, né? Às vezes assistia um jornal, coisas gravadas na revista. E era assim que as pessoas, né, matavam a saudade ali das suas raízes, da sua história, de parte de si, né? Então no vídeo de hoje eu fico por aqui. Eu sou a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Sou uma psicóloga brasileira morando no Japão. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.